The millionaire falls head over heels for the black beggar who took $1 million for one night. Harlem. Rain slicked the streets, mirroring the neon glow of the daily grind. Maya Johnson, bless her heart, was hustling, wiping down tables like her life depended on it. Which kinda did. Rent was overdue, Fingers Frankie was breathing down her neck, and her mama's meds weren't gonna pay for themselves. Then, bam, this black town car, shinier than a preacher's shoes, pulls up outside. Out steps Richard Sterling. Rich. Like yacht and private island rich. Arrogant, too. You could smell the expensive cologne and the sheer disdain radiating off him. He breezes in, all tailored suit and icy stare, and orders a black coffee. Then he looks straight at Maya. Not like she's a person, but like she's an object. "I have an offer for you, Miss Johnson," he says, his voice smooth as silk but cold as ice. $1 million for one night of your time. Maya almost choked on her own spit. $1 million? It could solve everything. But the way he said it, it made her skin crawl. He laid it all out. Private jet, penthouse suite overlooking Central Park, the whole shebang. But he never actually said what he wanted. Just her time. But then she saw it. Behind the arrogance, the cold eyes, there was something else. Loneliness. Deep, buried loneliness. It flickered there for a second, then vanished. "I need time to think," she managed to say, surprised at her own boldness. Sterling, Mr. Instant Gratification himself, actually seemed taken aback. Then a slow, chilling smile spread across his face. He tossed a platinum card on the counter. "Call me," he said, then disappeared back into the rain. Later, crammed into her tiny apartment, the city, a million glittering eyes below. Maya told Chloe everything. Chloe, street smart artist extraordinaire, merely had a fit. "Girl, no, he's playing you. You're worth more than $1 million." But the truth was, Frankie's goons were getting closer. The threats were getting nastier. Maya glanced at the platinum card, gleaming under the dim kitchen light. That night, staring at that card, a decision took root. She picked up her phone, dialed the number. "Mr. Sterling," she said, her voice trembling but firm. "I have a counter-offer for you. Let's talk about the real reason you're offering me $1 million, and what you really want from me." What does Maya know? And what price will Richard Sterling pay to keep it buried? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. "Mr. Sterling," she said, her voice trembling but firm. "I have a counteroffer for you. Let's talk about the real reason you're offering me $1 million. And what you really want from me." The line went dead. Maya stared at the phone, heart hammering. Had she gone too far? Maybe she should have just taken the money and ran. Now what? Suddenly, her phone buzzed. A text. "Meet me.
Riverside Park. The boathouse. 1 hour. Come alone. Okay. This was it. Chloe flipped when Maya told her. Riverside Park? At night? Are you nuts? He's gonna kidnap you. I have to, Chloe. I feel it in my gut. This is about more than just money. Chloe sighed. Fine, but I'm going with you. Staying hidden, but close. The park was deserted, spooky. The only light came from the moon reflecting off the Hudson. Maya shivered, pulling her jacket tighter. The boathouse loomed ahead, silent and dark. She spotted him, standing by the railing, gazing out at the water. He hadn't turned. Mr. Sterling? He turned slowly, his face shadowed. Gone was the arrogant smirk. He looked haunted. Thank you for coming, Miss Johnson. What do you want, Mr. Sterling? Really want? He took a deep breath, like he was about to jump off a cliff. It's about a debt. A debt? You offer $1 million because of a debt? Maya scoffed. Not just any debt. A debt to your mother. Maya froze. What? Your mother? Sarah Johnson. She saved my life years ago. Maya stared at him, speechless. Her mother? A savior? Sarah Johnson scrubbed toilets at the Holiday Inn her entire adult life. It was when I was a kid. I got lost, wandered away from my family in the Poconos. I was starving, scared. She found me. She worked at the resort. She gave me food, kept me safe until my parents found me. I never forgot her kindness. He paused, his voice thick. I tried to repay her, anonymously, over the years, but it wasn't enough. When I saw you at the diner, I knew it was a sign. I wanted to help you to make up for what happened to her. What happened to her? She died of pneumonia. Maya's voice cracked. Sterling shook his head, his eyes filling with tears. No, that's not the whole story. He took another breath. Your mother, she didn't die of pneumonia, Maya. She was murdered, and my father was involved. The world tilted. Maya stumbled back, grabbing the railing for support. Murdered? Her mother? By his father? What are you saying? My father, he was a powerful man. He made a lot of enemies. Your mother, she witnessed something. Something she shouldn't have. Something that put her life in danger. Maya's mind was racing, trying to make sense of it all. Her sweet, gentle mother, caught in some web of lies and danger? It couldn't be true. Suddenly, a gunshot shattered the silence. Sterling screamed, clutching his chest. He slumped to the ground, blood blooming on his shirt. Maya screamed. A figure emerged from the shadows, a gun still smoking in his hand. He wore a ski mask, his eyes cold and empty. Oops. Ron Johnson, the figure growled, and before Maya could react, everything went black. Maya screamed. Everything went black. Then, nothing. She woke up coughing. The smell of smoke filled her lungs. Someone was dragging her. Chloe! Maya! Maya, can you hear me? Chloe's face, streaked with dirt, swam into view. Sterling, Maya croaked, her head throbbing. He's gone. We gotta go. Now! Chloe hauled her to her feet. The boathouse was on fire, flames licking at the roof. They stumbled out, coughing, into the night. Sirens wailed in the distance. What? What happened? Maya gasped, clutching her head. Some guy in a ski mask. He shot Sterling, then he came after you. I tackled him, but he got away, started the fire. We barely made it out alive. They ran.
didn't stop running until they reached Chloe's beat-up old Corolla parked a few blocks away. "We gotta get out of here," Chloe said, jamming the key into the ignition. "The cops are gonna be all over this." Later, huddled in Chloe's tiny apartment in the East Village, Maya tried to make sense of it all. Her mother? Murdered? Sterling? Dead? A mysterious shooter? It was like some twisted movie. He said, "My mother saw something. Something his father did," Maya mumbled, staring into her coffee. "That's why she was killed," Chloe swore. "This is insane, Maya. You gotta go to the cops." "No, are you crazy? The shooter, he's still out there. And Sterling's father, he's probably behind all this. I'd be dead before I even got to the precinct." Chloe ran a hand through her tangled hair. Okay, but what are you gonna do?" Suddenly, Maya's phone buzzed. An unknown number. She hesitated, then answered it. "Hello?" A distorted voice crackled through the speaker. "Miss Johnson, I suggest you listen very carefully." Maya's blood ran cold. "We know about your little friend, Chloe. We know where she lives. We know everything." "Who is this? What do you want?" Maya's voice trembled. "We want you to forget everything Mr. Sterling told you. We want you to walk away. If you don't, well, let's just say your friend here will suffer the same unfortunate accident as your mother." The line went dead. Maya stared at Chloe, her eyes wide with terror. "They know about you. They threatened you." Chloe paled. "We gotta call the cops." "No, they'll kill you." "I have to do what they say. I have to disappear." "Maya, no, you can't just give up." Tears streamed down Maya's face. "I don't have a choice. I can't let anything happen to you." She hugged Chloe tight, then grabbed her bag. "Where are you going?" Chloe cried. "I don't know," Maya sobbed. "Somewhere they can't find me. Somewhere safe." She ran out the door, leaving Chloe standing there, heartbroken and terrified. Maya didn't know where she was going, didn't know what to do. All she knew was that she had to protect Chloe. She had to disappear. But as she walked down the street, her mind racing, she saw something that made her stop dead in her tracks. A familiar face. A face she hadn't seen in years. A face she thought was long gone. Her mother. Standing across the street, alive and well, talking on a cell phone. Maya gasped, her hand flying to her mouth. But it couldn't be. Could it? Sarah Johnson was dead. She saw the body. She went to the funeral. Unless it was all a lie. Unless her mother had faked her own death. But why? And if her mother was alive, was she in on it? Was she working with Sterling's father? A million questions flooded her mind. She started to run towards her mother, to confront her, to demand answers. But then she saw it, the glint of metal in the shadows, the same figure in the ski mask, lurking behind a parked car, pointing a gun directly at her mother. Maya had a split second to make a decision. Save herself, or save the woman who had lied to her, betrayed her, abandoned her. But even as she hesitated, a primal instinct took over. "Mom, get down!" she screamed, throwing herself in front of the gun. "Mom, get down!" she screamed, throwing herself in front of the gun. Time seemed to slow down. She saw the shooter's face, contorted in a snarl, his finger tightening on the trigger. Then a deafening bang.
Pain exploded in her shoulder, hot and searing. She stumbled, falling hard on the pavement. The world swam. Through blurry vision, she saw her mother, Sarah, standing frozen, her face a mask of horror. The shooter, startled by Maya's sudden action, hesitated for a split second, then vanished into the shadows. Sarah rushed to Maya's side, her face pale. "Maya! Oh God, Maya!" She pressed her hands against the wound, trying to stop the bleeding. "Mom!" Maya gasped, her voice weak. Sirens wailed in the distance, growing louder. Sarah's eyes were wild. "We have to go, now. This isn't safe." "But the police." "No police, not yet." She dragged Maya to her feet. "Can you walk?" Maya gritted her teeth, pushing through the pain. Yeah, I think so." They stumbled down the street, Sarah half carrying Maya, until they reached a beat-up Honda Civic parked around the corner. They piled inside, Sarah slamming the door and peeling out into the night. Maya leaned back against the seat, gasping for breath, the pain in her shoulder throbbing. "Mom, what's going on? Why are you alive? And why? Why did someone try to kill you?" Sarah's face was grim. "It's a long story, Maya. A story I should have told you a long time ago." She drove fast, weaving through the city streets, her eyes constantly scanning the rearview mirror. Sterling's father, he's a dangerous man. He always has been. Your father, he got mixed up with him years ago. Gambling debts, shady deals, it was a mess. "My father? What does he have to do with this?" Maya asked, confusion battling with pain. Sarah gripped the steering wheel tighter. "He's not dead, Maya." The words hit Maya like a punch to the gut. "What? But I saw his grave. I mourned him for years." "It was a fake, a cover story. He had to disappear to protect us. From Sterling's father." "Protect us? By leaving us?" Maya cried, tears stinging. Her eyes. "How could you do that to me?" Sarah's voice was thick with emotion. "I thought it was the only way. He told me it was the only way. We were supposed to disappear, start a new life. But then I found out I was pregnant with you. He said it was too dangerous to contact us. He said he'd come back when it was safe." "And he never did," Maya finished, her voice bitter. "He tried," Sarah insisted. "He sent money anonymously. He kept an eye on us, but he couldn't risk exposing himself. So he let me grow up without a father? He let me struggle, thinking he was dead, while he was out there somewhere, hiding." Sarah didn't answer, her silence a confirmation. Suddenly, a pair of headlights appeared in the rearview mirror, rapidly gaining on them. "We're being followed," Sarah said, her voice tight with panic. She floored the accelerator, the Honda sputtering and straining. The other car stayed right behind them, relentless. "Who is it?" Maya asked, her heart pounding. Sarah glanced in the mirror, her face paling even further. "It's him," she whispered, her voice barely audible. "It's your father." Maya stared at her mother in disbelief. Her father? Chasing them? Trying to kill them? But as she looked closer at the pursuing car, she saw something that made her blood run cold. It wasn't her father behind the wheel. It was a woman, and not just any woman. It was Chloe. "It's Chloe," Maya gasped, her voice barely audible. Sarah stared at the rear-view mirror, her face a mask of disbelief. "Chloe? But why?"
The Honda fishtailed as Sarah swerved, trying to shake the pursuing car. Chloe was relentless, her headlights blinding in the night. "I don't know," Maya cried, clutching her wounded shoulder. Maybe she's being forced to do this?" But even as she said the words, she didn't believe them. Chloe wouldn't hurt her. Not Chloe. Suddenly, Chloe's car sped up, slamming into the back of the Honda. The impact sent Maya flying forward, her head cracking against the dashboard. "Hold on!" Sarah screamed, fighting to control the car. Another impact, harder this time. The Honda spun out, careening towards the edge of the bridge. "We're going to crash!" Maya screamed. Sarah wrestled with the steering wheel, somehow managing to regain control, just inches from the railing. She slammed on the brakes, the Honda screeching to a halt. Chloe's car pulled up beside them, blocking their path. Chloe got out, her face hidden in shadow. "Chloe, what are you doing?" Maya yelled, rolling down the window. "Why are you doing this?" Chloe didn't answer. She walked slowly towards the Honda, her hand reaching inside her jacket. A gun. She pulled out a gun. "Chloe, no!" Maya pleaded, tears streaming down her face. "Please, don't do this!" Chloe stalked just a few feet from the car, her face finally visible in the dim light. Her eyes were cold, empty. "I'm sorry, Maya," she said, her voice flat, emotionless. "But it has to be done." She raised the gun, aiming it directly at Maya. Sarah screamed. "No! Chloe, please! I'll do anything!" "Just don't hurt her." Chloe ignored her. Her finger tightened on the trigger. Bang! But the bullet didn't hit Maya. It hit Sarah. Sarah gasped, clutching her chest. Blood blooming on her shirt. She slumped against the steering wheel, her eyes wide with shock. Maya stared at Chloe, her mind reeling. You shot her? You shot my mother?" Chloe nodded, her face still expressionless. She knew too much. She had to be silenced. But why? Why are you doing this?" Maya cried, her voice cracking with grief and confusion. Chloe took a deep breath, her eyes hardening. "Because I'm your sister, Maya. Your twin sister." The world tilted. Maya stared at Chloe, her mouth agape. "What? That's impossible!" "It's true," Chloe said, her voice cold. "We were separated at birth. I was given up for adoption. I've been watching you for years, waiting for the right moment. But why would you want to hurt me, or Mom?" Chloe smiled, a cruel, twisted smile that Maya had never seen before. "Because I hate you, Maya. I hate you both. You had everything. A loving mother, a comfortable life, while I was stuck in foster care, bounced around from home to home, never knowing who I was." But that's not my fault," Maya cried. "I didn't even know you existed." "That doesn't matter," Chloe said, her voice dripping with venom. "You had what was rightfully mine, and now I'm going to take it all back." She raised the gun again, aiming it at Maya. "Any last words, sister?" Tears streamed down Maya's face, but a new emotion began to surface. Rage. This wasn't Chloe. This was someone else entirely. And Maya wasn't going to let her get away with this. "You're not my sister," she spat, her voice trembling but firm. "My sister wouldn't do this." Chloe's face contorted with anger. "Then you never knew me at all." Just as she pulled the trigger, a blinding light flashed behind Chloe's car, followed by the screech of tires. A black SUV had come out of nowhere, slamming into Chloe's vehicle with tremendous force.
Chloe was thrown forward, the gun flying from her hand. Before Maya could even process what had happened, the SUV screeched to a halt beside the wrecked cars. A figure jumped out, silhouetted against the headlights. The figure pulled off their mask. Maya gasped. It wasn't a stranger. It was a face she thought she'd never see again. "Dad?" Maya whispered, her voice filled with shock and disbelief. What's going on?" Her father looked at her, his eyes filled with a mixture of guilt, pain, and a desperate kind of love. But before he could say a word, Chloe scrambled to her feet, grabbing a shard of glass from the shattered windshield. "You can't stop me!" she screamed, lunging at Maya with the makeshift weapon. Everything went black. Chloe arqueou o braço, o caco de vidro brilhando sob a luz fraca. Ia cravar aquilo em Maya. Sem pensar, o pai de Maya se jogou na frente. O caco afundou na carne. Grito abafado. Sangue. Muito sangue. Chloe cambaleou para trás, os olhos arregalados. Eu não queria." O pai de Maya caiu de joelhos, a mão no peito, tentando estancar o sangue que jorrava. Sarah gritava, histérica. Maya, em choque, não conseguia se mexer. "Pai, não! Aguenta!" Maya gritou, tentando chegar perto, mas as pernas não obedeciam. Chloe começou a chorar, um choro alto e desesperado. "O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?" Sirenes, cada vez mais perto. A cena toda parecia um pesadelo horrível, daqueles que não acabam nunca. De repente, uma voz calma, fria, calculista. "Bom trabalho, Chloe. Você cumpriu sua parte." Todos olharam. No meio da rua, parada ao lado de um carro preto, uma figura imponente. Richard Sterling. Vivo, impecável, sorrindo. "Richard, mas você estava morto!" Maya conseguiu dizer, a voz um sussurro. Richard riu. "Quase me engana, não é? Mas eu sempre tenho um plano B, e um plano C, e um plano D. Você armou tudo isso?" Sarah perguntou, a voz fraca. "Digamos que eu só dei um empurrãozinho. Chloe aqui foi uma excelente parceira, ambiciosa, leal e incrivelmente fácil de manipular." Chloe soluçava, sem conseguir parar de chorar. "Você mentiu para mim. Você disse que ia me ajudar." "Ajudar, querida? Você era só uma peça no meu jogo. Uma peça descartável, aliás." Richard estalou os dedos, e 2 homens saíram do carro, agarrando Chloe pelos braços. "Levem ela", ele ordenou. "Ela já fez o que tinha que fazer." "Não, me soltem! Eu não quero morrer!" Chloe gritava. Sendo arrastada para o carro, Richard se virou para Maya, o sorriso cruel no rosto. "Sabe, Maya, eu realmente gostava de você, mas você estava atrapalhando os meus negócios." "Seus negócios? Que negócios?" Maya perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. "Negócios de família, querida. Negócios que envolvem muito poder, muito dinheiro e muitos segredos. Segredos que sua mãe sabia demais." Ele se aproximou de Maya, o olhar fixo no dela. "Seu pai também sabia demais. Por isso ele teve que desaparecer. E agora chegou a sua vez." Richard ergueu uma arma, apontando para Maya. Sarah tentou se levantar, mas caiu de volta no chão, gemendo de dor. "Alguma última palavra?" Richard perguntou.
o D com uma arma na mão. Pai? Maya sussurrou em choque. O pai de Maya encarou Richard, os olhos faiscando de ódio. Acabou, Richard. Acabou pra você. Richard sorriu, um sorriso frio e ameaçador. Você acha mesmo que pode me deter? Eu sou Richard Sterling. Eu controlo tudo e todos. O pai de Maya apertou os olhos. Não mais. E então o inesperado aconteceu. O pai de Maya abaixou a arma, olhou para Maya, um olhar de profunda tristeza, e sussurrou: Me perdoe, filha. E se virou. E apontou a arma para Sarah. E atirou. O tiro ecoou na noite. Sarah se contorceu, a boca aberta num grito silencioso. Richard sorriu, satisfeito. Mas o pai de Maya, ele não parecia feliz. Parecia que tinha acabado de perder tudo. Maya não conseguia respirar. Não conseguia entender. O pai atirou na mãe? Por quê? Richard se aproximou, guardando a arma. Bom trabalho, John. Você finalmente fez a coisa certa. John? O pai de Maya se chamava John? O pai de Maya, John, olhou para Maya, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, filha. Eu fiz o que tinha que ser feito. Chloe gritava, presa pelos capangas de Richard. Sarah estava caída, sangrando. E o pai, John, estava ali, de pé, como se nada tivesse acontecido. O que está acontecendo aqui? Maya conseguiu perguntar. A voz, um sussurro. Richard riu. Você ainda não entendeu, Maya? Seu pai, John, trabalha para mim há anos. Ele sempre trabalhou para mim. Não, não é verdade, Maya gritou, olhando para o pai. Diga que não é verdade. John abaixou a cabeça. É verdade, Maya. Eu sinto muito. Mas por quê? Por que você faria isso? Para proteger você, Maya. Para proteger você de Richard. Ele sempre foi obcecado pela sua mãe. Ele nunca a deixou em paz. A única maneira de mantê-la segura era ficar perto dele, trabalhando para ele. Maya não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A vida dela era uma mentira. Uma grande e terrível mentira. E a minha morte? Você forjou a minha morte? Por quê? Richard queria você fora do caminho. Ele achava que você sabia demais. Eu tive que fazer alguma coisa para te proteger. A única maneira era fazer com que ele pensasse que você estava morta. Mas a Chloe, ela é minha irmã? E ela tentou me matar? Chloe é filha de Richard. Ele a usou para chegar até você. Ele sempre teve um plano para você, Maya. Desde o dia em que você nasceu. Richard se aproximou de Maya, pegando-a pelo braço. Agora, Maya, é hora de você vir comigo. Você vai entender tudo. Tudo o que eu tenho planejado para você. Maya tentou se soltar, mas Richard era forte demais. Ela olhou para o pai, esperando que ele fizesse alguma coisa. Mas ele estava parado ali, de pé, sem fazer nada. De repente, John levantou a arma. Apontou para Richard. Deixa ir, Richard, ele disse, a voz firme. Richard riu. Você não vai atirar em mim, John. Você precisa de mim. Você sempre precisou. John apertou o gatilho. O tiro acertou Richard no peito. Ele cambaleou para trás, surpreso. Por quê, John? Por quê? Richard perguntou, a voz fraca. Porque ela é minha filha, John disse, a voz cheia de dor. E eu amo ela mais do que tudo no mundo. Richard caiu no chão, morto. John olhou para Maya, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fuja, Maya, ele disse. Fuja e nunca mais olhe para trás. Eles virão atrás de você. Eles vão tentar te matar. Mas você precisa ser forte. Você precisa sobreviver. John se virou e começou a correr. Correu para longe, para as sombras,
desaparecendo na noite. Maia ficou ali, parada, sem saber o que fazer. A vida dela tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Tudo o que ela acreditava ser verdade era mentira. De repente, ouviu um barulho atrás dela. Se virou e viu Sara, de pé, cambaleando. Maia, Sara disse, a voz fraca. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que você precisa saber. Sara se aproximou de Maia, pegando-a pela mão. Você não é quem você pensa que é, Maia. Sara disse. Você é? Sara tossiu. Um jato de sangue saindo de sua boca. Ela caiu nos braços de Maia, os olhos fechados. Mamãe, não! Acorde! Maia gritou, sacudindo Sara. Mas era tarde demais. Sara estava morta. Maia ficou ali sozinha, no meio da rua, com o corpo da mãe nos braços. O pai tinha fugido. A irmã era uma assassina. E o homem que controlava tudo ainda estava morto. Mas Maia sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo. Ela sentia que uma grande verdade estava prestes a ser revelada. Algo que mudaria tudo. E tinha a ver com o que sua mãe estava prestes a dizer. A frase interrompida. Você é? Você é o quê, mãe? Que eu sou? Ela olhou para o céu escuro e gritou. Um grito de dor, de raiva, de confusão. E jurou. Jurou que descobriria a verdade. Não importava o que custasse. E enquanto as sirenes se aproximavam, Maia se levantou, deixou o corpo da mãe para trás e começou a correr. Precisava ir. Precisava descobrir. Antes que fosse tarde demais. Porque, de repente, ela tinha a impressão de que não tinha mais ninguém no mundo em quem pudesse confiar. A não ser ela mesma. E uma frase ecoava em sua mente. Você não é quem você pensa que é, Maia. Quem sou eu, então? Quem eu realmente sou? Você é o que eu sou. A sirene dos carros de polícia chegava mais perto, furando a noite. Precisava sair dali. Já! Mas para onde? Para onde ir quando todo mundo que você ama, ou amava, está morto ou te traiu? Respirei fundo. Uma coisa de cada vez. Primeiro, fugir. Depois, descobrir a verdade. A qualquer custo. Me levantei, cambaleando. A rua estava deserta, escura, a não ser pelas luzes vermelhas e azuis que se aproximavam. Corri. Sem rumo. Apenas corri. Virei uma esquina, depois outra. Precisava de um lugar para me esconder. Um lugar seguro. Mas onde? De repente me lembrei de um lugar. Um lugar que minha mãe sempre falava. Um lugar que ela dizia que era nosso segredo. Uma cabana velha no meio da floresta, perto das montanhas Catskill. Ela costumava me levar lá quando eu era criança. Era o nosso refúgio. Talvez ainda existisse. Decidi ir para lá. Era arriscado, mas não tinha outra opção. Precisava de um lugar para pensar, para planejar. E quem sabe, encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Peguei um ônibus, depois outro. A cada parada, olhava para trás, com medo de ver alguém me seguindo. A paranoia já tinha tomado conta de mim. Não confiava em ninguém. Finalmente cheguei perto das montanhas. Desci do ônibus e comecei a caminhar. A floresta era densa, escura. A cada passo sentia mais frio, mais medo, mas não podia desistir. Precisava chegar até a cabana. Depois de horas caminhando, finalmente a vi. Lá estava ela, velha, abandonada, mas ainda de pé. Uma onda de emoção me invadiu. Era como se estivesse voltando para casa.
Entrei na cabana. Estava empoeirada, suja. Mas ainda reconheci o lugar. A lareira, a mesa, a cama velha. Tudo estava como eu lembrava. Comecei a procurar por alguma coisa, alguma pista. Revirei tudo, mas não encontrei nada. Apenas velhos, objetos, poeira e teias de aranha. De repente, meus olhos bateram em algo, embaixo da cama. Era uma caixa de madeira velha e desgastada. Puxei a caixa para fora. Estava trancada. Tentei abrir, mas não consegui. Peguei uma pedra e quebrei a fechadura. Abri a caixa. Lá dentro, encontrei algumas fotos, cartas e um diário. Peguei o diário. Era da minha mãe. Comecei a ler. A cada página, ficava mais chocada, mais confusa. Minha mãe contava coisas que eu jamais imaginaria. Segredos obscuros, mentiras, traições. E de repente, uma frase. Uma frase que me fez tremer, da cabeça aos pés. Eu não posso mais esconder a verdade. Maya não é minha filha. Ela é filha de Richard Sterling. Não, não podia ser verdade. Minha mãe tinha me enganado a vida toda. Eu era filha de Richard Sterling, aquele homem que tinha causado tanta dor, tanta morte. As fotos, olhei para as fotos. Uma foto de minha mãe, jovem, sorrindo. E ao lado dela, Richard Sterling. Jovens, apaixonados. O mundo girou. Vomitei. Não conseguia respirar. Era demais para processar. Eu, filha de Richard Sterling? Isso mudava tudo. Absolutamente tudo. Se era verdade, por que ele tinha tentado me matar? Por que ele não me contou a verdade? Por que ele tinha escondido tudo? E se eu era a filha dele, quem era meu pai então? John? Aquele homem que atirou na minha mãe? A confusão era total. Não sabia mais em quem acreditar. Não sabia mais quem eu era. De repente, um barulho, lá fora. Alguém estava se aproximando da cabana. Me levantei, tremendo. Peguei uma faca velha que encontrei na cozinha. Me escondi atrás da porta. A porta se abriu. Uma figura entrou na cabana. Era John, meu pai. Ou, seja lá o que ele fosse. Ele me olhou surpreso. Maya, o que você está fazendo aqui? Não respondi. Apenas segurei a faca com força. Ele se aproximou. Maya, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Que você é um assassino? Que você trabalhou para Richard Sterling? Que você atirou na minha mãe? Ele abaixou a cabeça. Eu sei que fiz coisas terríveis, Maya. Mas eu fiz tudo por você, para te proteger. Me proteger? Me proteger de quê? Da verdade? Ele levantou os olhos. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Maya. Você precisa me ouvir. Eu não quero ouvir nada de você. Você mentiu para mim a vida toda. Ele deu um passo à frente. Maya, por favor, confie em mim, só mais uma vez. Olhei nos olhos dele. Vi dor, arrependimento e medo. Por que eu deveria confiar em você? Você matou minha mãe. Você trabalhou para o homem que destruiu a minha vida. Ele respirou fundo. Porque eu também não sou quem você pensa que eu sou, Maya. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Meu nome não é John. Meu nome é... De repente, um tiro. Um tiro que veio de fora da cabana. John cambaleou para trás, a mão no peito. Caiu no chão, sangrando. Olhei para a porta. Lá estava ela, Chloe, minha irmã, com uma arma na mão. Desculpe, Maya, ela disse com um sorriso frio, mas você sabe demais. E então apontou a arma para mim.
Mas antes que ela pudesse atirar, uma voz que eu jamais esperaria ouvir ali. Pare, ou eu atiro. Olhei para o lado. Quem estava ali com uma arma apontada para Chloe? Richard Sterling. Vivo, impecável, e com um sorriso assustador no rosto. Surpresa, Maya, ele disse. Ainda não acabou. A festa está apenas começando. Pare, Chloe, ou eu atiro. Richard Sterling, vivo, impecável e com um sorriso assustador no rosto. Surpresa, Maya, ele disse. Ainda não acabou. A festa está apenas começando. Chloe hesitou, a arma tremendo na mão. Ela olhou de Richard para mim, confusa. Mas você estava morto. Richard gargalhou. Oh, Chloe, você é tão ingênua. Acha mesmo que eu morreria assim, tão facilmente? Ele se aproximou de Chloe, acariciando o rosto dela. Eu te usei, querida. Usei você para chegar até Maya. E agora você não me serve mais. Ele fez um sinal, e 2 homens surgiram do meio das árvores, agarrando Chloe pelos braços. Ela gritou, esperneou, mas não conseguiu se soltar. Levem-na, Richard ordenou, com frieza. Ela sabe demais. Os homens arrastaram Chloe para fora da cabana, os gritos dela ecoando pela floresta. Eu estava paralisada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Richard se virou para mim, o sorriso sumindo do rosto. Ele parecia triste. Maya, ele disse, a voz suave. Eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Você é um monstro. Eu consegui dizer, a voz tremendo. Você matou a minha mãe, usou a minha irmã. Você destruiu a minha vida. Eu sei, ele respondeu, o olhar fixo no meu. E é por isso que eu vou te contar a verdade. A verdade sobre quem você é, Maya. A verdade sobre a sua família. Ele respirou fundo. Seu pai, John, era meu melhor amigo. Nós crescemos juntos, éramos como irmãos. Mas então ele conheceu a sua mãe, Sarah, e eu me apaixonei por ela, loucamente apaixonado. Ele fez uma pausa, os olhos cheios de dor. Eu fiz de tudo para conquistá-la, mas ela só tinha olhos para ele. E então, eles se casaram e tiveram você. Eu estava chocada. Richard, apaixonado pela minha mãe. Ele? Eu nunca consegui superar a Sarah. Richard continuou. Eu a amava mais do que tudo. E quando ela morreu, quando eu descobri que ela havia sido assassinada, eu jurei vingança. Eu jurei que encontraria o responsável e o faria pagar. Ele me olhou nos olhos. E foi aí que eu descobri a verdade, Maya. A verdade sobre quem matou a sua mãe. Ele se aproximou, sussurrando no meu ouvido. Foi o seu pai, Maya. John matou a sua mãe por dinheiro, por poder. Ele sempre foi ambicioso, ganancioso. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir. O que queria? Não podia ser verdade. Meu pai, um assassino? Não acredite nele, Maya. Uma voz fraca disse. Olhei para baixo. John, caído no chão, lutando para respirar. Richard está mentindo, ele disse, com dificuldade. Ele está tentando te manipular. Não acredite em uma palavra do que ele diz. Richard sorriu, com desprezo. Não dê ouvidos a ele, Maya. Ele está apenas tentando se salvar. Ele se abaixou pegando algo do bolso. Era uma foto de mim, quando era criança. Estava sorrindo, feliz. Ele me entregou a foto. Você se parece tanto com ela, Maya. Com a Sarah. Eu vejo ela em você todos os dias. Ele pegou a minha mão, apertando-a com força. É por isso que eu não posso te deixar ir, Maya. Você é tudo o que me restou dela. Você é a minha família. Eu estava confusa, desesperada.
Não sabia em quem acreditar, não sabia o que fazer. De repente, uma sirene. Lá fora, a polícia estava chegando. Richard arregalou os olhos, em pânico. Eles estão vindo, ele disse, a voz tremendo. Eu preciso ir embora. Mas você vai comigo, Maya. Você vai ficar comigo para sempre. Ele tentou me puxar, mas eu resisti. Não queria ir com ele. Não confiava nele. Não, eu disse, com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum com você. Richard me olhou com raiva. Você não tem escolha, Maya. Você é minha filha. E você vai fazer o que eu mandar. Ele tentou me agarrar, mas eu me esquivei. Corri para longe dele, em direção à porta. Ele me perseguiu gritando o meu nome. Maya, volte aqui. Você não pode fugir de mim. Eu corri para fora da cabana, em direção à floresta. Precisava fugir. Precisava me esconder. Precisava descobrir a verdade. Mas, de repente, algo me atingiu com força na cabeça. Tudo ficou escuro. E eu desabei no chão. Quando acordei, estava amarrado em uma cadeira, em um lugar escuro, úmido. Olhei em volta, tentando entender onde estava. Então eu o vi, sentado em uma cadeira, no canto do quarto. Richard Sterling, me observando, com um sorriso sinistro no rosto. Bem-vinda à sua nova casa, Maya, ele disse, a voz fria. Aqui você vai ficar comigo para sempre. Aqui você vai ser a minha filha perfeita. Aqui você vai ser feliz. Mas então, uma voz familiar soou nas sombras. Ele está errado, Maya. Você nunca será feliz com ele. Mas você será feliz comigo. Meus olhos se arregalaram. A voz era da minha mãe. E então, ela surgiu das sombras. Sarah Johnson, viva e sorrindo. Surpresa, filha, ela disse com uma voz melódica. Eu tenho tantas coisas para te contar. Uma história tão complexa, cheia de segredos, traições e mentiras. Uma história que começou muito antes de você sequer nascer. Uma história sobre você ser especial. Sobre você ser uma pessoa muito, muito diferente. E de repente, tudo fez sentido. Ou pelo menos, estava começando a fazer. O medo, a confusão, a raiva, tudo culminou em uma única certeza avassaladora. Eu não era filha de Richard Sterling, nem filha de John, e Sarah Johnson não era apenas a minha mãe. Ela era algo muito mais, e eu, por extensão, também era. Sarah sorria. Mas que sorriso! Gelo puro. Vamos começar de novo, filha, do jeito certo. Ela se aproximou, a mão estendida. Uma seringa. Não, o que você vai fazer? Richard ria. Uma risada rouca de louco. Ela vai te consertar, Maya. Vai tirar essa sujeira toda. Vai te fazer perfeita. John, meu pai, tentava se levantar. Uma sombra de pavor no rosto. Corra, Maya, corra! Mas para onde? Estava presa. Sarah se aproximou mais. A agulha brilhava. Confie em mim, querida. Isso é pro seu bem. De repente, uma explosão. A porta arrombada. Uma figura surgiu, atirando. Chloe. Ela atirava em tudo. Richard, Sarah, em mim. Uma loucura. Gritos, sangue, fumaça. John se arrastou até mim. Cortou as cordas. Saia daqui, agora. Ele tossia sangue. Corri sem olhar para trás. A floresta escura. Tiros me seguiam. Precisava escapar. Cheguei a uma estrada. Um carro passava. Gritei. O carro parou. Um homem. Um rosto familiar. Era ele, meu pai. De novo. Ele me olhou com tristeza. Entre, Maya. Eu vou te proteger. Entrei.
dirigimos por horas, em silêncio, até chegarmos a um lugar. Um lugar que parecia um sonho, uma praia, o sol, o mar azul. Ele estacionou o carro. Descemos, caminhamos até a beira da água. Ele se virou para mim, pegou a minha mão. Eu sinto muito, Maia, por tudo. Eu chorei. Ele sorriu, um sorriso triste. E então, ele se jogou no mar, sumindo nas ondas. Sozinha, de novo. Olhei pro oceano. Infinito, misterioso. Quem sou eu, afinal? A filha de um assassino? A neta de um louco? A irmã de uma psicopata? Ou algo mais? Essa história está longe de terminar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você acha que vai acontecer agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho insano. Apenas você, verdadeiro fã, compreende a importância de apoiar o canal. Este é o momento.